Hoje a Igreja assinala o Dia Mundial das Missões. Já o faz há 96 anos. E todos os anos o recorda porque missionário é cada um que se diz cristão. Todo aquele que um dia foi batizado. A missão de cada crente é dar testemunho, comunicar aos outros a alegria do Deus que anima e dá sentido à sua vida. Assim, é-se missionário, nos confins do mundo ou à porta de casa. Há quem faça a opção vocacional de entregar a vida exclusivamente a esta missão. São os missionários que, enquadrados nos carismas das diversas congregações missionárias, cruzam continentes, estudam línguas e dialetos, absorvem culturas e costumes para, em qualquer lugar, se fazerem um com os que lá estão e percorrerem o itinerário comum de uma existência que descobre Deus na salvaguarda da dignidade e na promoção da justiça. Eles que descobrem a eficácia do anúncio na superação das barreiras, nos laços que ultrapassam a desconfiança, na forma como se toca o coração do outro, que, sendo o próximo, é afinal tão diferente de nós. Olha, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou na experiência missionária que eu fiz pessoalmente, justamente essa capacidade que as pessoas simples, de religiões diferentes, eu estava num ambiente onde é muito presente o cristianismo, o islão e a religião tradicional, nas mesmas famílias, não é? Com irmãos dos mesmos pais, e a viver isso de uma maneira muito simples, muito sem grandes teorias, mas com uma grande experiência de aproximação e de partilha. Isso depois também se reflete até de uma maneira organizativa na própria forma de estar da Igreja. Por exemplo, nós, no lugar onde eu estava, nós construímos uma nova presença missionária, uma missão nova, não é? Com novos edifícios. Toda a areia daquela construção foi-nos dada pelo responsável muçulmano da comunidade local. E a relação era fantástica, visitávamos-nos, conversávamos, às vezes também sobre religião. Ele vinha ter connosco de uma maneira muito interessada, muito aberta, e nós com ele, não é? E de facto, mesmo materialmente, a missão não teria existido, a missão católica não teria existido sem a areia da terra dele, do terreno dele. E o conhecimento do outro é essencial para quebrar o preconceito. Eu acho que o que cria o preconceito é o medo. E a forma mais eficaz de combater o medo é aproximar-nos do outro e percebermos que efetivamente ele é um irmão. E de que não é uma ameaça, pelo contrário, é uma oportunidade e que a sua diferença é uma oportunidade. Portanto, quanto mais valorizarmos essa oportunidade e deixarmos entrar, menos medo teremos e mais valorizaremos a diferença. E isso é o caminho da fraternidade e da paz. Quando estive em Moçambique, tive um encontro muito interessante era o comandante da polícia, que era um senhor que exercia muito poder, por isso tinha uma posição de honra na sociedade, e era um muçulmano, era muçulmano. E eu, que era o pároco nesse tempo, havia ali duas entidades importantes naquele distrito, e nessa posição, esse senhor comandante da polícia, ele tinha um bocadinho a posição de chefe, que é natural naquelas terras, no norte de Moçambique. Ele tinha um bocadinho dessa posição de chefe, mesmo em relação a um que era o padre católico. E foi interessante como, através do encontro, e o caso foi que conseguimos fazer um curso de informática, o mais básico, com os 3 programas mais básicos de informática, e o senhor comandante veio fazer esse curso junto com outros diretores distritais, e foi interessante que naqueles 3 meses de curso de computador, como nós nos conhecemos, como nós partilhamos muitas ideias, e chegámos então a uma amizade
pura. Uma fraternidade sem fronteiras foi o impulso que o Congresso Missionário quis imprimir no estilo novo de fazer missão, de assumir uma identidade religiosa numa proximidade e atitude de diálogo com os que caminham outros itinerários de fé. A identidade religiosa, criadora de sentido e de construção social, como reconheceu Augusto Santos Silva, que participou na abertura dos trabalhos deste Congresso Missionário. Eu, naturalmente, aqui represento o Estado que é laico. Que é laico não porque ignore ou desvalorize o fenómeno religioso, mas exatamente ao contrário, porque reconhece e valoriza o fenómeno religioso. De várias maneiras. Pessoalmente encontro pelo menos 5 maneiras para o Estado laico reconhecer e valorizar o fenómeno religioso. A primeira, a mais fundamental de todos, é que ele corresponde ao exercício de uma liberdade irrenunciável de cada pessoa humana. A liberdade de crer ou não crer, de escolher a crença que queira crer, em que queira crer, de mudar de crença ou de abandonar a crença. Essa liberdade fundamental de cada pessoa escolher aquilo em que quer acreditar é um dos fundamentos essenciais do Estado, em particular do Estado democrático, que é uma das liberdades fundamentais inscritas no grande capítulo que é o nosso chão comum do regime de direitos, liberdades e garantias. Nesta ocasião, o Presidente da Assembleia da República deixou um desafio para que as diferentes religiões se empenhem em aprofundar e enriquecer a comemoração do Dia da Liberdade Religiosa e do diálogo interreligioso. E o meu convite é que, com o tempo, ainda estamos em outubro, preparemos adequadamente o próximo, dia 22 de junho, Dia da Liberdade Religiosa e do diálogo interreligioso. E queria convidar todas as religiões a trabalhar connosco na melhor comemoração possível desse dia. Mas os dias que são efemérides só servem se a gente pensar nas efemérides que eles comemoram fora desse dia. Se nos limitarmos a pensar no dia 22 de junho, no diálogo interreligioso, o dia 22 de junho não serviu de nada. Só serve na medida em que é um acicate para que nós pensemos todos os dias, que não apenas o dia 22 de junho, no diálogo interreligioso. O Congresso Missionário sublinhava a multiculturalidade como um ambiente de encontro e caminho comum, também para os que anunciam Cristo e a sua mensagem. A religião, a raça, a língua não podem ser barreiras nem causa de desconfiança. Para nós é abertura, porque eu também vim numa origem de múltipla, porque parte da minha mãe é chinesa. Pratica uma religião diferente, chinesa e também muçulmana. Portanto, eu já, da parte culturalmente, origem, digamos que sangue, também já me educar para como que trabalhar, de ir ao encontro com o outro, relacionar também com o outro, é essa parte, sim. E também lá em Timor, de várias religiões, muçulmano também, no tempo da Indonésia, também é um país domina do país muçulmano, por isso mesmo que para mim já não é sempre uma novidade, mas já encarna desde a minha infância de ir ao encontro também com outros dessa parte. Eu tenho irmãos que são muçulmanos. Eu sou cristão, seminarista na Congregação do Espírito Santo, estudando aqui, mas eu tenho irmãos próprios de sangue que são muçulmanos. Nós vivemos em paz, dialogamos sempre. Cada pessoa, na sexta-feira, os muçulmanos vão no lugar deles. Eu, como seminarista, no domingo, vou na igreja. E os pais, como é que vivem essa diferença? Os meus pais são cristãos. Eles seguem-me, mas os irmãos, porque já casaram, seguem a vida deles, estão livres, fazem o que eles querem. No Ghana existe uma relação pacífica entre todas as religiões. A maioria é cristã, de facto, mas também tem muçulmanos e tem religião tradicional, mas a relação dia a dia é algo
super fantástica e nós partilhamos. Isso como se vive no respeito um ao outro e no acolhimento. Não achar que a sua religião é superior do que o outro. Portanto, acolhe, dás e depois vives. Simplesmente é isso. O padre Andrew Prince sublinha a convivência pacífica entre as diversas religiões que se experimenta no seu país, o Ghana. Eu lembro da minha infância, tive que ir algumas vezes às mesquitas também com os meus amigos e aos domingos convidava também os para ir à igreja católica. Tanto há convites lançados e todos acolhemos e vamos participar. No Natal há uma tradição mesmo de partilhar comida, bebida com os amigos que não fazem parte mesmo da vida cristã. Então nós vivemos isso, sentimos, aquilo que mesmo sentimos. A palavra-chave é mesmo estar disponível para escutar o outro, ouvir o outro, certamente, e também dar aquele que é capaz de dar. E o outro também vai fazer os mesmos gestos. E quando o programa viver estes meios, certamente e seriamente não haverá conflitos mesmo. Escreve o Papa Francisco na sua mensagem para este Dia Mundial das Missões. Os missionários de Cristo não são enviados para comunicar-se a si mesmos, mostrar as suas qualidades e capacidades persuasivas ou os seus dotes de gestão. Em vez disso, têm a honra sublime de oferecer Cristo por palavras e ações. Também este congresso sublinhou a humildade e o acolhimento como atitudes típicas da missão e do agir missionário no terreno. Isso experimentou o padre José Costa, quando nos anos 80 chegou à Guiné-Bissau, onde fundou a Presença Missionária Espiritana. Eu vivi numa região onde a poligamia era normal, portanto um homem podia ter 3, 4, 5, 15 mulheres. Isso choca-nos muito quando chegamos. Outro aspecto que me chocava muito era da religião tradicional, portanto sacrifícios de animais, de ter o derramamento do sangue para interceder a Deus, para pedir a Deus. Portanto, muitas coisas eram de facto diferentes. Depois, como eu lhe digo, vamos conhecendo quem é cada pessoa e, no fundo, encontramos, digamos, uma plataforma comum. As pessoas são boas. Nós tínhamos uma escola que foi ajudada a construir pelos Jovens Sem Fronteiras. O diretor era muçulmano. Convivíamos numa amizade tão grande. A região onde eu estava tinha os animistas, tínhamos os muçulmanos, os comerciantes eram praticamente todos muçulmanos. Nunca tivemos problemas. A interação com a população local, apesar de condicionada por costumes muito diferentes, nunca esteve em causa. A nossa diferença nunca foi obstáculo à relação. Ao contrário, ajudávamos a eles, eles ajudavam-nos a nós. Tínhamos uma relação tão boa, tanta amizade, que eu digo, só quando fazemos a experiência é que sentimos o que é ser feliz com os outros, diferentes, noutras culturas, se nós levamos dentro esta ideia que as pessoas são boas e que, se vamos com a ideia de os amar, construímos pontes, construímos família, construímos fraternidade, onde estivermos, cá ou lá. A experiência da presença missionária que no terreno tem de conjugar cultura e identidade religiosa sem se impor, sendo convincente apenas pela via da fraternidade e de um testemunho de proximidade. Eu, quando cheguei à Guiné, não havia praticamente cristãos, as pessoas não sabiam o que era. Havia um ou outro batizado, mas praticamente não havia cristãos. Eu recordo-me ter feito reuniões com as pessoas idosas no templo deles, onde eles sacrificavam animais. Era uma experiência um bocadinho chocante eu estar sentado e reunido com as caveiras dos animais pendurados lá na capela, porque eram os sacrifícios. Temos de respeitar a noção e o conceito que eles têm de Deus. Portanto, é o que é da tradição deles, não posso eu forçá-los a ser como eu. Claro que vamos com uma mensagem, mas essa mensagem passa pela amizade, quando as pessoas confiam em nós, quando sabem que estamos
por amor, por amizade, então eles podem dar um passo mais para a frente. Agora, impor, impossível. Isso foi a minha experiência, a minha primeira experiência. Não impomos nada. E mesmo quando queremos forçar um bocadinho, as pessoas quando querem vão-se embora. Portanto, não é uma questão de forçar. É dizer, nós temos uma fé que nos leva a viver de uma determinada maneira. Leva-nos a viver o amor. E as pessoas, pois, podem acreditar em Deus ou não, mas no amor acreditam sempre. O amor, essa linguagem universal que toca os corações, a chave capaz de franquear todas as portas e aproximar povos, culturas, religiões. Isso experimentou um dos promotores deste congresso missionário, o padre Adelino Ascenso, quando um dia chegou ao Japão. Ele identifica a primeira necessidade do missionário que chega a uma cultura diferente. Há uma grande necessidade de nos esvaziarmos. E aí, precisamente naquela nação, sente-se isso, experimenta-se esse esvaziamento. A partir desse esvaziamento é começar a encher-se lentamente com aquilo que vamos aprendendo. No fundo é isso, é estarmos predispostos a aprendermos. Porque, como já foi dito aqui hoje, todos nós aprendemos uns com os outros. Aliás, uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes é que nós somos pão uns para os outros, alimentamos uns dos outros. E alimentamos uns dos outros precisamente nesse terreno muito fértil que antecede a nomenclatura religiosa. Bom, em primeiro lugar é preciso muita paciência, a não correr nem ter muitos projetos avançados, no sentido em que, e isto já dizia o nosso vice-geral, que ainda estava no noviciado, a primeira forma de ser missionário é através da amizade. Ou seja, Deus vem depois. Mas a questão da amizade implica o quê? Uma vontade de conhecer. Em primeiro lugar vai-se ao encontro. Então nós na Coreia do Sul começamos com alguns monges budistas que foram abertos e disponíveis, porque nem todos o eram. Conseguimos ter várias experiências que nos levaram a criar um centro de espiritualidade para o diálogo interreligioso. Ou seja, de uma parte fazemos formação a católicos, porque muitos deles foram batizados católicos, não pertenciam a mais nenhuma confissão religiosa ou ao budismo sobretudo. E então é preciso que eles também conheçam o budismo. E depois então havia a outra parte que era o encontro com monges e os seus seguidores. O terreno fértil de uma humanidade distinta, mas unida por sentimentos comuns de busca, de afeto, de vontade de conviver com o outro. Não existe diálogo entre as religiões, existe diálogo entre as pessoas que podem ou não pertencer às religiões. E se o diálogo interreligioso existe entre pessoas que pertencem a essas religiões. Mas o diálogo intercultural é bastante mais abrangente, porque engloba todas as pessoas, e aí está a fraternidade. Engloba todas as pessoas, esse terreno, como dizia, esse terreno fértil, onde está a humanidade. E quando nós entramos no campo da humanidade, temos muitos pontos em comum. Aí pode alicerçar-se e deve alicerçar-se uma verdadeira fraternidade. O diálogo e a superação do preconceito, a fraternidade que se impõe sobre o peso de um passado de desconfiança e violência, é hoje o sentido obrigatório dos que, no mundo, propõem Deus à humanidade. O documento de Abu Dhabi sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum foi um marco reforçado pelo abraço entre o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar. O gesto é um ponto de não retorno no diálogo interreligioso. Eu diria que sim, por uma razão, porque no fundo há vários gestos públicos simbólicos, digamos assim, entre estes dois magníficos líderes que temos das nossas religiões, do cristianismo e do islamismo, que manifestam de certa forma uma vontade de fazer diferente daqui para a frente. E portanto o abraço é aquilo que fica numa era da aceleração social em que todos nós estamos menos disponíveis para ler textos e para ler, e cansados de certa forma de grandes cátedras, aquela imagem, a fotografia, o vídeo que simboliza esse abraço é para mim um gesto absolutamente extraordinário. O dirigente da Comunidade Islâmica de Lisboa, que protagonizou um dos debates deste congresso missionário, com Pedro Gil e Henrique Mota, destacou que o diálogo e o trabalho conjunto não é posto em causa pelas diferenças doutrinais de cada religião.
Se nós pensarmos só nas nossas divergências doutrinais e se cada um de nós ficar arraigado junto das suas tradições e da forma como vê Deus, há muitas diferenças, mas há coisas que nos unem e, portanto, estes pequenos gestos, costuma-se dizer quando se querem unir pessoas que nos sentemos à mesa, não é? A gastronomia, como disse, ou seja, há um conjunto de aspectos culturais e a própria empatia natural entre as pessoas e esses laços de fraternidade que podemos criar mutuamente, acho que são armas poderosíssimas, no bom sentido do termo, evidentemente, ou instrumentos que podem ser utilizados em função dessa união, digamos assim, tão almejada por estes líderes. São Paulo VI escrevia na Evangelii Nunciandi: o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Na missão, na proposta que apresenta Deus aos homens e mulheres do nosso tempo, é a força do testemunho que toca o coração. Mais do que palavras ou argumentos, é o gesto e a atitude que definem alguém especial. A missão é o resultado de uma fraternidade, que é a partilha de uma experiência de vida, de algo que nós experimentamos com quem encontramos. É, no fundo, uma necessidade de amor. Não sublinhamos tanto a necessidade de partir porque Jesus disse, mas a necessidade de testemunhar, de encontrar como sinal de amor, sinal de amizade, de amabilidade, de fraternidade com quem encontramos. E a atitude sincera de fraternidade deixa de parte toda a arrogância ou convicção de que se é superior. Obriga à humildade, à paciência e à vontade de caminhar com todos. Foi assim na Coreia do Sul, um país que se cruzou na missão do padre Álvaro Pacheco. Não chegar lá e dizer, olha, vimos aqui falar de Deus, vimos aqui falar de vida, vimos aqui falar de conceitos sobre o ser humano, sobre a natureza, sobre o universo e sobre o porquê de tudo isto. E então criava-se amizade, convidávamos para uma refeição, os coreanos são como nossos portugueses, à mesa fala-se tudo e mais alguma coisa, e então é na mesa que se realizava este primeiro encontro, o encontro da amizade. A sensibilidade missionária no mundo em mudança, onde as barreiras se têm de transformar em degraus que permitam acesso a um patamar de entendimento e proximidade. A fraternidade sem fronteiras que este congresso sublinhou em cada um dos seus momentos. Para mim, a missão no futuro será isto, né? Este diálogo interreligioso e missionário com culturas, com povos diferentes e procurar pontos em comum, né? Esta fraternidade sem fronteiras é justamente isto, procurar algo que nos une como humanidade e avançar neste caminho que Deus nos chama. Há 10 anos que não se realizava este congresso missionário. Desta vez, no impulso do documento de Abu Dhabi, exortou ao encontro e à construção fraterna em que cada um, na sua proposta de fé, não deixa de trabalhar na diversidade. O que nós precisamos, e neste mundo novo, com novas tecnologias, com novas coisas, precisamos sempre de estar em diálogo com aquilo onde nós nos encontramos. Porque, para quê? Para que o Evangelho seja compreensível, procurando novas parábolas, novas imagens, mas isso sem desdizer nem nunca atraiçoar aquilo que é a autenticidade daquilo que nós somos. A grande palavra é continuar. Alguém dizia que aqui montamos um estaleiro de fraternidade. Quem dera pelo mundo inteiro, agora cada um pudesse ir e fundar um novo estaleiro, isto é, um novo lugar onde as pessoas se querem bem, se acolhem, se entendem e aprofundam aquilo que aqui foi repetido tantas vezes, aquela interculturalidade, vamos lá, interreligiosa, esta cultura que nós queremos que entre na vida, na prática, nas palavras, nas ações da humanidade hoje, que é sedenta de fraternidade. A atitude que se quer nova, da missão que se constrói nas regiões longínquas ou na realidade concreta da cidade que habitamos. Missão é, desde logo, essa atitude de cada crente que não fica indiferente e quer comunicar a fé que o anima.